Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre os desafios e possíveis caminhos para a preservação da biodiversidade, além de soluções para valorizar as boas práticas no campo. Para falar desses assuntos, vamos conversar com uma especialista formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, que tem doutorado em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia e pós-doutorado na Universidade de Michigan e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nossa entrevistada de hoje é Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciências do IPAM, o Instituto de Pesquisas da Amazônia. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista. Hoje recebo aqui no nosso estúdio Patrícia Pinho, que é diretora adjunta de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisas da Amazônia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo aqui até o nosso estúdio. Eu queria começar te perguntando sobre um projeto já bem conhecido aí pelos produtores rurais, que é o projeto do Conserve, mas apesar dele ser conhecido, né, vocês foram super pioneiros nessa iniciativa, é uma coisa que o setor do agro busca bastante, né, esses pagamentos por serviços ambientais. Então eu queria falar um pouquinho como que esse projeto vem remunerando os produtores com excedente de reserva legal nas fazendas, ou seja, quem consegue preservar além do que o previsto pelo Código Florestal e poderiam abrir legalmente novas áreas. Como que essa iniciativa surgiu? Como é que é feito esse cálculo para o pagamento? Quais os resultados disso até agora? Tá bom. Obrigada, bem interessante. Um prazer estar aqui e falar com vocês. O programa do Conserve realmente é um programa pioneiro, eu acho, em grandes propriedades rurais, sobretudo né, no bioma de transição também do Cerrado e da Amazônia. E a gente sabe que a proteção da reserva legal, que é, obviamente, uma determinação do Código Florestal, que as propriedades privadas obrigatoriamente têm que cumprir, são os grandes ativos que contribuem para a própria produtividade agrícola, né? Eu acho que o produtor rural que a gente trabalha sabe muito disso. No entanto, é um custo de oportunidade quando esses produtores ainda têm, dentro das suas áreas mantidas ainda de floresta e que têm, obviamente, como você comentou, a possibilidade de abrir essas áreas. Então, como evitar que eles abram mais áreas ou como contribuir para que eles consigam se sentir realmente protegendo aquele ativo e sendo remunerados por aquilo, porque é um custo de oportunidade, uma área que ele poderia abrir. Dentro desse sistema, a gente conseguiu que alguns proprietários se unissem, né? Hoje a gente já tem, acho que mais de 16 grandes propriedades rurais, entre médios e grandes produtores, que têm grandes excedentes de mata nativa e a gente já faz um acordo, né? Os valores, eles são calculados e determinados no nível individual, de acordo com cada propriedade, né? A gente calcula o tanto de floresta, calcula, estima também o carbono que é sequestrado ou que é viabilizado dentro dessas propriedades também. A gente sabe que essa mata, ela proporciona muitos diferentes tipos de serviços ecossistêmicos, né? Não é só o de regulação climática, mas também controle de pragas, proliferações, né, de outras patologias que afetam a própria lavoura, recursos hídricos, regulação de chuvas, polinização, que proporciona também muitos benefícios para a agricultura em múltiplas escalas, né? Sim, então, esse serviço que a gente chama, que os proprietários rurais estão mantendo dentro da propriedade, eles beneficiam uma escala que vai além da só a propriedade. Então, nada mais justo de contribuir financeiramente como um incentivo para que esses produtores possam se engajar e se sentir ali beneficiando também da proteção desses recursos.
Legal. Agora, como a gente falou, esse projeto ele é específico para áreas que poderiam ser legalmente abertas, né? Só que você vê a possibilidade de a gente ter esse tipo de pagamentos por serviços ambientais para as áreas que já são preservadas legalmente pelo nosso Código Florestal, né? Na Amazônia, por exemplo, a gente tem 80% de áreas de reserva, no Cerrado isso é de 35%. Você vê possibilidade disso, de alguma maneira, também ser reconhecido pela comunidade internacional, por exemplo, os produtores no futuro virem a receber por essas áreas também preservadas dentro das propriedades? Como que você vê isso? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o próprio, eu vou falar também do Conserve, no âmbito internacional, dos acordos que a gente está vendo se desdobrar agora. Por exemplo, a União Europeia passou recentemente uma legislação anti-desmatamento, não recebendo dentro do seu mercado, dentro do mercado europeu, nenhum produto contaminado com desmatamento, sobretudo desmatamento ilegal. No entanto, não existe ainda essa diferenciação do que acontece no Brasil entre você legalmente e ilegalmente no âmbito internacional. Então, um dos papéis que o IPAM vem colaborando é também na qualificação dessa discussão, mostrando que o Brasil tem essa legislação, que é um dos instrumentos mais robustos ambientalmente que a gente tem globalmente. Então, como cumprir o Código Florestal dentro do país, eu acho que não é factível de um recebimento de pagamentos por serviços ambientais. Mas quando você tem realmente esse excedente, além do que é obrigatório de ser protegido, você ainda tem mais áreas que você podia abrir, esse sim é um serviço, né? Então, eu não vejo num futuro próximo isso ter, assim, porque existem muitas discussões, olha, a obrigatoriedade do produtor rural, então isso é algo já bem estabelecido na nossa legislação. No entanto, o que a gente está tentando trazer para a pauta e discussão é a valoração desses ativos ambientais, a contribuição efetiva e até no valor da produção que entra para esse mercado internacional, que ela seja mais valorizada quando a gente tem os produtores cumprindo a legislação do país e também tendo aí um excedente de reserva nativa que possa ainda ser desmatado legalmente e que está sendo protegido. Então, o que a gente quer mostrar para fora é que os produtores, sim, a gente tem que contribuir com as boas práticas e essa contribuição ela pode ser financeira, né, também, além de ter um produto com mais valor agregado, né? Exato, com maior valor agregado no comércio internacional. Sim, é porque assim a gente, na verdade, digamos assim, premia, né, a atitude do Brasil de ter um Código Florestal tão robusto, né? Exato. De modo contrário, é como se a gente estivesse sendo, de certo modo, penalizado. Exato, até por isso, exatamente. Né? Então, uma das grandes discussões é essa, que está tendo muita discussão, é a penalização da União Europeia aos produtores do Brasil como num pacote só, não beneficiando aí as boas práticas. E aí isso tem um efeito cascata, né? Uma vez que essas boas práticas elas não são reconhecidas ou elas não são apreciadas tanto no valor agregado da produção ou quanto na remuneração por pagamentos por serviços ambientais, a gente vê um desestímulo em manter essas áreas e manter esse cumprimento do Código Florestal. Então, o objetivo é realmente valorizar, né, o que a gente tem, os ativos ambientais dessas paisagens agrícolas, para que a gente tenha realmente uma contribuição de boas práticas e consigamos escalar, né, trazer muitos mais proprietários dentro desse universo aí unindo produtividade agrícola, né, crescimento econômico e proteção ambiental. Perfeito, Patrícia. Agora, continuando nesse tema das florestas, mas passando aí para as florestas não destinadas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o problema, os desafios para controlar os crimes ambientais que acontecem nessas áreas e quais seriam as possíveis soluções para esse problema. Fantástico. Hoje a gente sabe, tanto no bioma da Amazônia quanto no bioma do Cerrado, embora propriedades particulares elas tenham um desmatamento muito alto, a maioria nos últimos
4 anos, vamos dizer, tem acontecido em florestas públicas não destinadas. O que significa isso? São florestas, né, que pertencem ao Estado ou à União Federativa, né? É um patrimônio da sociedade brasileira como um todo, né? Meu, seu, que está sendo desmatada. As maiores taxas de desmatamento, incidência de fogo e ilegalidades têm acontecido nessas áreas. E, de novo, tanto no bioma, né, embora as dinâmicas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado sejam distintas, né, a maior parte no Cerrado é em propriedade privada, também acontece dentro dessas áreas não destinadas. Uma das ideias que o IPAM vem trabalhando muito é usarmos essas áreas e destinar essas áreas, né, para conservação, destinar essas áreas para diferentes unidades de uso sustentável, né? Que fiquem ali com povos e comunidades tradicionais, destinar para povos indígenas, territórios indígenas que estão precisando dessa demarcação, porque já é bem estabelecido na ciência que essas áreas, quando protegidas por esses povos, a gente consegue ali deter, né, ou diminuir a incidência desses crimes ambientais, né, do patrimônio público da sociedade brasileira. Então, um dos projetos é apenas a destinação dessas áreas públicas que hoje têm sido invadidas ilegalmente. A gente tem o estabelecimento de cadastro ambiental rural fraudulento dentro dessas áreas, como um objeto ali de grilagem dessas terras públicas, né? Fizemos um cálculo, o tanto de emissões que são associadas, né, de gases de efeito estufa, que são associadas com essas atividades e como a gente poderia reverter essa lógica se a gente destinasse essas áreas para unidades de conservação, áreas de proteção ambiental integral e de uso sustentável. Então, a gente poderia sim contribuir ali para o Acordo de Paris, né? A gente poderia contribuir com as métricas do país de reduzir desmatamento e de contribuir ali com a resiliência do país frente à crise climática que já está instaurada, né? E aí, quando vocês falam que vocês estão trabalhando para ajudar a destinar essas terras, vocês estão trabalhando junto ao governo para conseguir fazer essa destinação. Exato. O Ministério Público Federal, né? A gente já tem um mapeamento aonde ocorrem esses crimes, aonde são essas florestas, onde são essas áreas que têm sofrido maior impacto e aonde poderíamos estrategicamente usar isso como uma forma de destinação. Eu acho que apenas a destinação dessas áreas, né, já colocaria o Brasil numa posição diferenciada, tanto de contribuir ali com a resiliência do país frente a essas crises, né? A gente sabe que a floresta hoje, globalmente, sobretudo os países do hemisfério norte que já perderam floresta, eles estão colocando expressivas quantidades, né, financeiras para trazer, né, soluções baseadas na natureza. Então, o Brasil já tem essas soluções. Então, uma das formas seria a gente contribuir com a mitigação e a agenda de adaptação no Brasil através da destinação dessas áreas. A gente já colocaria o país ali no compromisso de reduzir desmatamento, no compromisso de desmatamento zero, como acordado aí, sugerido nessa nova gestão do governo federal até 2030, né? Então, conseguiríamos facilmente atingir essas métricas se conseguirmos destinar essas áreas e conter os crimes ambientais que ocorrem ali. Perfeito, Patrícia. Vou te pedir uma licença rapidinho para a gente fazer então agora um intervalo, mas a gente já volta com esse bate-papo aqui com Patrícia Pinho. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje recebe Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciências do IPAM. Seja muito bem-vinda novamente, né? Conversamos sobre vários assuntos importantes para a preservação da nossa floresta no primeiro bloco. E a gente citou uma questão da grilagem. A gente estava conversando aqui agora em off que essa grilagem eles estão muito sofisticados, né? Os grileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação
desses criminosos atualmente? Muito bom. E essa pergunta, hoje o que a gente tem mais observado é o estabelecimento, né, como o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento muito efetivo para qualificação e a quantificação ali do excedente, né, de reserva legal ou até a própria proteção ali das áreas que são necessárias, né, de ser mantidas de acordo com o Código Florestal. Hoje, a grilagem de terra, né, os grileiros, eles estão usando esse instrumento de forma ilegal, né, de forma fraudulenta, porque o CAR é autodeclaratório. Né? Então, uma vez eles desmatam essas áreas, em geral, florestas públicas não destinadas, ou áreas indígenas, ou áreas que são dentro de outras diferentes categorias de proteção. E quando, por exemplo, o Mapbiomas, que é essa plataforma, né, onde a gente consegue facilmente, através da análise espacial, observar aonde tem floresta, aonde tem desmatamento, aonde tem incidência de fogo, ações predatórias, a gente consegue hoje olhar espacialmente e detectar facilmente. Então, um exemplo onde a gente consegue detectar esses CARs fraudulentos e conseguir demandar junto ao Ministério Público o cancelamento dos mesmos é através dessa sobreposição espacial. Então, a gente olha na escala, né, dos biomas que a gente está analisando no Brasil, que tem cobertura aí pelo Mapbiomas, e a gente consegue historicamente saber, as áreas que foram abertas recentemente, áreas que foram abertas mais no passado, e a sobreposição desse CAR com outras áreas, né? Então, dentro do que a gente já falou das florestas públicas não destinadas, a gente consegue pedir o cancelamento desse CAR. Também existe sobreposição ilegal com outros donos, outros proprietários também. E o que mais interessante é que, recentemente, o IPAM tem colaborado, junto com o Ministério Público, de criminalizar essas ações ilegais, né? Eu não vou falar esses proprietários, né, mas esses grileiros. Hoje a gente conseguiu atribuir danos climáticos pela emissão ilegal de gases de efeito estufa no desmatamento que aconteceu ilegalmente dentro dessas áreas e fazer não só que esses produtores paguem, esses grileiros paguem pelos crimes, mas também foram condenados, né, judicialmente, né, foram presos, e hoje a gente está com essa ação no cálculo, ali colaborando no cálculo dos danos climáticos associados com essa grilagem. Então, é uma maneira efetiva da gente punir aqueles que estão acabando com um patrimônio que é da nossa sociedade, que é dos nossos filhos e futuras gerações dentro do país. Com certeza. E isso também ajuda a gente também selecionar, né, distinguir a produção ou essas atividades ilegais e predatórias desses grileiros dos produtores realmente que estão ali tentando se legalizar, dos produtores que estão ali tentando manter suas reservas, tentando ter uma produtividade agrícola pujante e tentando ali fazer ações de boas práticas, né? Inclusive, é muito importante você falar isso, porque essa questão de fiscalizar e responsabilizar os criminosos realmente consegue comprovar que quem produz corretamente e quem realmente vem fazendo atividades ilegais, porque no fim das contas, os produtores que trabalham corretamente acabam sendo as primeiras vítimas desse problema todo. Exato, né, exato. Então, e uma outra oportunidade também que a gente vê é trabalhar junto não só ao Ministério Público Federal, mas os agentes bancários e financiadores, né? Hoje a gente sabe que o produtor rural, para ele poder ter um financiamento, né, rural para sua propriedade, ele tem que mostrar como que os ativos dele estão sendo protegidos dentro da paisagem, se eles estão colaborando e protegendo realmente na manutenção e proteção da reserva legal, de que cada bioma é necessário. Então, isso gera um peso para o proprietário rural, obviamente, e a gente tem que criminalizar aquelas práticas que são predatórias e ilegais, né? Assim, diferenciando essas ações e conseguindo ali ter mecanismos de facilitar esse acesso ao crédito e beneficiar esses produtores com as boas práticas realmente que eles estão
executando diferencial dos desmatamentos ilegais e dos predadores. Grileiros, exatamente. Né? Tá certo. Patrícia, eu vou chamar agora uma nuvem de tags aqui, que é um quadro onde a gente coloca diversas palavras aí relacionadas ao nosso tema, e que eu queria que você escolhesse alguma delas para comentar um pouco. Acho que eu vou escolher extremos do clima, que é um pouco dentro da minha área de expertise também. Os extremos climáticos, eles já estão causando os impactos muito absurdos, né, para a própria agricultura. O Banco Mundial lançou um relatório esse ano, no começo do ano, justamente falando sobre as perdas expressivas da agricultura e da produtividade brasileira, apenas atrelada a esses extremos climáticos, né? A gente sabe que muita chuva, a gente sabe que muita seca são fatores que têm provocado uma alta variabilidade nas safras, né? Quebras de safras, expansão dessas áreas, né? Um incentivo muito grande em irrigação, né? Então, os próprios recursos hídricos, eles têm sido comprometidos com esse fato, né? E uma perspectiva sobre os extremos é que a gente tem uma janela aí de oportunidade para manter a temperatura global até 1,5 graus, e isso beneficiaria o país como um todo. A gente sabe que qualquer aumento, a cada grau centígrado de aumento de temperatura, ele reduz a produtividade de 1 a 3% para trabalhadores rurais ou para a própria produtividade agrícola, né? Sim, então é um pouco essa linha. Tá bom. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer receber você aqui no Planeta Campo Entrevista para a gente conversar de tantos assuntos importantes aí para a proteção da nossa floresta e também para o nosso clima. Obrigada, Inha. Eu que agradeço. Um prazer e conte conosco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, a gente vai ficando então por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te espero diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui no Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.